Nós estivemos em muitos lugares e todos os lugares que nós fomos são lugares interessantes e nem todos os lugares, lógico, a gente ministra. Mas eu acredito que nos lugares onde nós estivemos e onde fomos ministrados, nós fomos abençoados. Amém. Eu fui muito abençoado ontem no tanque de Betesda. Foi um tempo muito precioso. Porque está curado, eu já estou curado. É. Né, Sérgio? Está todo mundo curado, né? Todo mundo curado. Então existem os lugares e esses lugares nos marcam. Ali onde nós estivemos na multiplicação dos pães. Experimentamos um pouquinho do que é o mar revolto. E algumas pessoas estavam assustadas. E essa é a terra onde Jesus andou. O nosso Deus, Ele é o Deus Criador, o Criador dos céus e da terra. Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os céus foram criados, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos. Então a nossa fé leva-nos à abertura do entendimento para compreendermos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que aquilo que é visível veio do invisível. Então o nosso Deus, Ele é o Deus Criador. Ele criou os céus, Ele criou a terra. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. E Jesus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Filho de Deus. O próprio Deus, o próprio Pai enviou o seu Filho ao mundo para nos redimir, para nos resgatar. As pessoas podem até não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, como os muçulmanos não acreditam, os judeus não acreditam, mas nós acreditamos. Amém. Nós cristãos, pela fé, nós entendemos, nós compreendemos que os mundos foram criados pela palavra, mas que Jesus é o verbo, é a palavra que foi encarnada e Jesus, Ele passou por esta terra há 2000 anos. Temos as marcas, os registros, isso é incontestável para nós. Eu sei que muita gente vai contestar isso e achar que não é assim, mas não importa o que as pessoas pensem ou digam, o que importa é que nós recebemos luz, nós recebemos revelação que Jesus é o Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Interessante o credo apostólico. Alguém aqui sabe o credo apostólico? Crede, Criador dos céus e da terra. É isso aí. Mas o credo católico, o credo, ele na igreja do David Young Cho, todo culto eles fazem o credo, não o romano, mas o apostólico mesmo. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo como Redentor da humanidade. Mas hoje eu quero fechar esse tempo aqui falando a respeito do Espírito Santo. Não tem como sair de Jerusalém sem o Espírito Santo. Amém. Nós falamos sobre o perdão, foi um tempo muito precioso. Eu fiquei pensando e orando, Deus, como fechar isso? Até pensei em pedir para um ministrar, outro ministrar, mas o Espírito Santo falou comigo, fale de mim. Quando Jesus, depois da ressurreição, você vai encontrar isso no Evangelho de Lucas, no finalzinho, fechando o Evangelho, Jesus já vai dar instruções para eles. E depois Lucas, ele escreve Atos. E ele vai abrir o livro de Atos, trazendo à memória o que Jesus disse. E Jesus deu uma ordem para que eles permanecessem em Jerusalém. Lógico, para quê? Para que eles fossem revestidos de poder. Para que eles se tornassem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ninguém viu mais milagres de Jesus, que Jesus fez do que os próprios discípulos. E tudo que Jesus fez para marcá-los. Mas agora Jesus vai para o céu. E eles precisavam de uma experiência com o Espírito Santo. A minha vida se dividiu em 2 tempos, antes de Jesus e depois de Jesus. E antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Aí você diz, apóstolo, mas quando você nasce de novo, você não recebe o Espírito Santo? Sim, você recebe o Espírito Santo. Mas tem o batismo com o Espírito Santo.
E eu posso testificar que a minha vida foi uma antes e depois. A minha experiência assim, com o Espírito Santo foi na minha casa. Eu e o apóstolo orando juntos. Terminamos um culto, eu não era pastor, eu tinha um grande desafio porque eu ia ser ungido presbítero. E um diácono, ele disse assim, lá na igreja que eu pertencia, não se ungia presbítero se ele não orasse em língua, se fosse batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, aquele me angustiou demais. Eu não dormia e eu ia ser ungido presbítero. E nós saímos de um culto, passamos na feira, compramos uns espetinhos, algumas coisas, falou, vamos para casa, a gente vai comer lá em casa. E fomos para casa e aí chegamos em casa, a Marisa falou, a gente vai comer antes ou vai orar antes? Eu falei, a gente vai orar antes. Fomos para a sala. Meu irmão, foi assim algo poderoso. Eu dei um pouquinho de trabalho, mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, aí eu permaneci ali 2 horas, não sei quantas horas, e ali eu não queria mais parar de orar em línguas, o rio fluiu. E eu posso perceber o antes e o depois. Então, jamais negligencie o Espírito Santo. Você não pode sair de Jerusalém sem essa experiência, ser marcado pelo Espírito Santo. Vamos ler o texto, Atos 1:8. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Lucas, ele escreveu o Evangelho, escreveu Atos, os registros, esses acontecimentos, os feitos apostólicos. Vamos ler o versículo primeiro. Diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Olha o que ele está dizendo, eu fiz o primeiro tratado, os primeiros escritos, e aqui ele fala a respeito de Teófilo. A Bíblia não fala muito a respeito de Teófilo, mas era alguém que Paulo conhecia, um amigo. E diz, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, dizendo, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual disse ele e de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha a pergunta que eles fazem. Senhor, tu vais restaurar nesse tempo o reino de Israel? Aí Jesus vai dizer, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Israel vivia debaixo de um conflito nesse tempo. O Império Romano dominava este lugar. E tudo que eles queriam era se libertar do Império. Então todo o pensamento deles era de libertação. Mas que libertação? Do Império Romano. Falou, o Senhor vai restaurar a glória de Sião, a glória de Israel. Israel vai se tornar uma nação livre. Falou, olha o que ele vai dizer. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não fiquem preocupados com isso, não. Interessante que porque nós temos todas as nossas preocupações e muitas vezes vivemos em torno das nossas preocupações. Muitas pessoas estão aqui, mas não estão aqui, estão lá no trabalho nesses dias. Não é verdade? Lógico, nós temos a nossa responsabilidade, nós não somos irresponsáveis, nós temos uma igreja, a igreja está funcionando, lógico, nós temos as nossas conexões, o bispo está aqui, mas ele está acompanhando, ele está administrando, está me passando as informações, normal, mas nós não podemos estar preocupados, porque não vai acrescentar absolutamente nada. Então eles estavam preocupados, na verdade, se as coisas
seriam restauradas. Então, as nossas prioridades, muitas vezes, elas estão invertidas. E prioridade invertida traz o quê? Perturbação. Eles estavam perturbados, muitas vezes angustiados, por causa da dominação do Império Romano. Mas Jesus vai dizer assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em algumas traduções diz virtude, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa extraordinária. Jesus está dizendo, ei, não fiquem preocupados com essas coisas, não. Vocês vão enfrentar grandes desafios, como vocês nunca enfrentaram. Mas vocês vão receber poder, virtude. É uma capacitação para vivermos o que precisamos viver. Nós não temos como viver o Evangelho por nós mesmos. É impossível. Pela nossa força, pela nossa habilidade. Não, é algo sobrenatural. Lógico que exige disciplina de nós. Quando Jesus diz permanecer em Jerusalém, eles permaneceram. Eles permaneceram ali um tempo longo. Eles perseveraram. Eram cerca de 120 pessoas. Cerca de 500 pessoas viram Jesus ascendendo. E muitas outras pessoas receberam esta instrução. Mas cerca de 120 pessoas permaneceram em Jerusalém. Eles perseveraram. O que eles estavam esperando? Serem revestidos de poder, receberem virtudes. É uma qualificação para desenvolver uma vida cristã autêntica. Queridos, virtude e poder não é aquilo que muitas vezes a gente quer fazer sinais, maravilhas, prodígios. Lógico que virtude, o poder de Deus nos capacita para isso. Mas a vida cristã não consiste nisso. Por quê? Porque muitos lá, quando estiverem diante dele, falam, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. O que ele vai falar? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vós que praticais o quê? A iniquidade. Ah, mas eu curei pessoas no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Ele falou, eu não conheço vocês. Vocês que praticam a iniquidade não têm comunhão comigo. Então, olha só, é o Espírito Santo que nos capacita, essa virtude vem sobre nós para alinhar o nosso caráter, para que possamos desenvolver uma vida cristã autêntica. Amém, queridos? Não é de nós mesmos. Nós de nós mesmos não temos como quebrar a força do pecado na nossa vida. É uma ação do Espírito Santo. Eu me lembro na minha juventude, queridos, eu sempre me esforcei. E fui um jovem separado. Eu me lembro que uma vez eu fui para um encontro, um congresso, e ali era uma oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. E um pastor dizia assim, olha, você para receber o Espírito Santo, você precisa ser muito santo. Ele fazia aquela cara de santo assim, sabe? E eu falei, pelo amor de Deus, eu não consigo chegar nesse nível. Mas, na verdade, é o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda. Ele que nos capacita. Quando você recebe o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo, as suas debilidades elas caem por terra. Diga para o seu irmão, hoje é o dia. Interessante que, sabe por quê? Porque nós podemos nos tornar um cristão vazio, um cristão superficial, um cristão faz de conta, né? Mas observe comigo o que diz Efésios capítulo 5. Efésios 5, a partir do versículo 14. Efésios 5, 14. Tá bom o ar aí? Tá tudo bem? Tá meio quentinho? O vento não tem como. Aqui é o seguinte, o sistema deles é diferente do nosso. Pode abrir a porta. O sistema deles é diferente. Eles não tem como aumentar. Quando tá frio, eles tiram, depois... tá no inverno. Pode deixar aberto. O quê? A porta? Pode abrir também, quem sabe corre assim. Calça ela aí, Gabriel. Daí vai correr um ventinho. Eu sei que quando não tem oxigênio, vai dando sono, né? Vai saindo oxigênio. Mas o que eu desejo, queridos, aqui, é que sejamos conduzidos de tal forma que saiamos de Jerusalém revestidos, capacitados, para enfrentarmos o que tiver que enfrentarmos e proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus disse, olha, não se preocupem
com esse tempo, as épocas, vocês permaneçam e vocês serão revestidos de poder. Efésios 5, 14 adiante diz assim: pelo que diz, olha só, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa carta, ela foi escrita à igreja. Essa carta de Paulo, todas as cartas das epístolas, não foram endereçadas ao ímpio. Todas as cartas foram endereçadas à igreja. Olha o que ele está escrevendo para a igreja: desperta tu que dormes. Então, ele está falando, é um despertar que procede da gente. Acorda. Débora, foi uma juíza em Israel, ela dizia: desperta, Débora, desperta. Desperta, Débora. Fala para você mesmo, qual é o seu nome? Fala assim: desperta, Edmilson. Fala o seu nome. Desperta. Acorda, Edita. Amém. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, olha o que ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como vocês estão andando. Não como, queridos, nós somos adultos, não é verdade? Nós somos adultos. Mas Paulo ele diz assim: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como... Mas eu decidi deixar as coisas de menino. Que você saia deste lugar revestido do Espírito Santo, decidido a deixar as coisas de menino. Amém. O menino, ele não tem muita responsabilidade, tem? Menino não tem responsabilidade. Menino, muitas vezes, ele entra no quarto, sai do quarto, não apaga a luz, não limpa, não arruma a cama, não faz nada. É menino, é criança. Mas ele está dizendo: olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque eles precisamos remir o tempo. Você administra o seu tempo diário de leitura da palavra, o seu tempo diário de oração, o seu tempo diário de adoração, de comunhão com o Espírito Santo. É você que administra. Amém? Diz mais: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí no 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diz mais: falando entre vós, olha como nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Falando entre vós, entre nós, com salmos, entoando e louvando a Deus, ao Senhor no nosso coração, com hinos e cânticos espirituais. Lógico, nós estamos no ser trino, espírito, alma e corpo. Existe um tempo para cuidar do templo, né? Existe o seu tempo, a sua academia, o seu lazer. Isso é importante para nós. Isso é muito importante na nossa vida. Você tem que ter o seu lazer, você tem que ter o seu hobby, aquilo que você gosta de fazer. Muitas vezes é passear, seja o que for. É importante a gente aprender a administrar e também não ficar debaixo de uma condenação, achando que a gente tem que viver 24 horas por dia, fechado, como os monges vivem isolados. Não! Deus não quer você isolado num convento. Deus quer você lá no mundo, salgando e temperando o mundo, sendo luz. Amém? Isso é o que Deus quer. Não é, o dia tem 24 horas, você administra esse tempo, mas você vai ser cheio do Espírito Santo como? Falando entre vós. Queridos, quando a gente se reúne, não pode ser só o time de futebol, depende da roda, o assunto é mulher, né, do mundo, não é verdade? No mundo. É mulher, é futebol, e pode falar do futebol. Lógico que você, homem, não vai ficar falando de mulher. Olha o silêncio da morte. Então, não é verdade? A gente tem que saber administrar as coisas. É você que decide. Mas ele diz: você quer ser cheio do Espírito Santo? Então, fale a respeito das coisas espirituais. Que quando você se aproxima de alguém que é crente, que não tem um assunto que diz respeito à palavra ou um testemunho, alguma coisa está errada na vida dela. Se ela não consegue falar das coisas espirituais, só fala das coisas naturais, das coisas deste mundo, alguma coisa está errada. Mas lógico, nós falamos das coisas deste mundo, nós temos projetos pessoais, você é empresário, você é um homem de negócio, você seja o que for a sua atividade profissional, você vai falar daquele assunto, né? E outros assuntos também, a gente precisa conhecer as coisas, mas o nosso assunto principal é Cristo, é a palavra. E diz mais: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo.
Sempre, sempre agradecido, meu irmão. Todos os dias, seja grato ao Senhor. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, são momentos. Mas seja grato ao Senhor pela sua vida. Respirou, seja grato. Amém? Eu te agradeço, Deus, pela vida. Imagina, nós estamos na Terra Santa. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me trouxe a essa terra. Milhões de pessoas gostariam de estar aqui no seu lugar. Então é um motivo para você agradecer. Amém? Diz o texto, finalizando o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha só, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A sujeição uns aos outros, sujeitar-nos uns aos outros, é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. O apóstolo André está aqui, o apóstolo Ronaldo está aqui, muitos apóstolos aqui, mas eles estão aqui, eles se submeteram para estar aqui. Eles podiam estar fazendo, o Ronaldo podia estar com o grupo do outro lugar. Ele falou, não, apóstolo, eu quero estar com o senhor. Acho que em alguns momentos a gente administrou, porque o grupo é maior, muito mais volumoso, rende mais, você está separado. Mas ele decidiu, não, quero estar junto. Ele podia agora de manhã estar preparando, eles podiam estar lá fora. Falei, enquanto não der horário, nós vamos estar com o senhor. Podemos estar? E depois a gente vai poder sair, porque vai ter que sair antes. Olha, a disposição deles é uma disposição. Então, isso aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Queridos, como cristãos, nós podemos sim viver uma vida cristã vitoriosa, virtuosa, exuberante. Eu acredito nisso. Eu acredito. A Bíblia diz, o Salmo 1, bem-aventurado é o homem, ou é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite, de dia e de noite. Este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As folhas não murcham, sempre verde. Dá o fruto na estação própria e tudo que fizer vai prosperar. Amém, queridos? O ano temos as 4 estações, mas a árvore que está junto ao ribeiro das águas sempre está com as folhas verdes. Outro dia eu estive no rio Aquidauana. É impressionante. As árvores na beira, à margem do rio, todas verdes. E lá fora, muitas vezes, algumas coisas secas. Nós somos assim, como uma árvore, estamos junto às fontes, as nossas raízes em Cristo, no Espírito Santo. É uma fonte de água viva. O Espírito Santo. Jesus disse, ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Olha só, o profeta diz assim, o meu povo fez 2 maldades. A primeira, a mim me deixaram, o quê? O manancial das águas vivas. O manancial das águas vivas é o Espírito Santo. A mim me deixaram uma fonte poderosa. E cavaram para si o quê? Cisternas rotas, que não retém as águas. Você vai lá, experimenta um pouquinho, satisfaz, daqui um pouquinho você está seco de novo. Você vai lá, experimenta um pouquinho, daqui um pouquinho está seco de novo. Porque o mundo não vai poder satisfazer você. Não vai fazer de você uma pessoa plena, uma pessoa completa. Não vai. É uma pessoa, essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Que nós podemos fazer a nossa jornada, a nossa trajetória neste mundo de uma forma exuberante. Se existe um povo aqui na terra que pode viver assim uma vida virtuosa, exuberante, uma vida maravilhosa, abundante, somos nós. Mas por que muitas vezes não vivemos assim? Porque deixamos o manancial das águas vivas e cavamos para nós cisternas rotas, que não retêm as águas. Às vezes nos refugiamos nas coisas para uma satisfação momentânea e passageira. Aprofunde o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão, aprofunde o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Transpor barreiras com o Espírito Santo. Você pode vencer as suas limitações na alma pelo Espírito Santo. Você pode vencer a força do pecado na sua vida pela presença do Espírito Santo. O pecado já não vai ter mais domínio sobre a sua vida. Diga, o pecado já não terá mais domínio sobre a minha vida.
Olha só, você pode ter um carro bonito, um carro potente, um carro maravilhoso, só que se ele não tiver um combustível, ou mesmo um combustível bom, não desenvolve muito. Uma vez eu fui num médico, ele falou, o nosso corpo é como uma Ferrari. A Ferrari, se você não colocar o combustível adequado, vai ter problema, ela não vai render o que ela pode render. Estava falando, o nosso corpo, o nosso organismo é assim também. Se não tiver os nutrientes adequados, o nosso corpo não rende. Então o Espírito Santo é esse combustível que nos faz viver uma vida cristã poderosa, virtuosa. É o Espírito Santo, não tem. Não temos como viver uma vida plena sem o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, ajuda-me nas minhas debilidades. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios 2, 12 diz assim. 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você vai perceber na sua Bíblia que ora você vai encontrar Espírito com a letra minúscula e ora você vai encontrar Espírito com a letra maiúscula. Quando é Espírito com a letra minúscula, é o Espírito humano. E quando é o Espírito Santo, ele sempre vai ser com letra maiúscula. Diz o texto, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito Santo de Deus que traz a nós a revelação de uma forma gratuita de tudo aquilo que Deus fez para nós, ou por nós. Interessante quando nós olhamos para o filho pródigo, que saiu da casa do pai, depois ele retornou, o irmão dele, o irmão mais velho, ele permaneceu na casa, ele não saiu da casa. E ele vai argumentar com o pai depois, quando o pai vem para trazê-lo para a festa, ele diz assim, há quanto tempo eu te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse comer com os meus amigos. Olha o que ele está dizendo. Eu sou teu servo, eu estou te servindo. Tem muita gente assim. Não transgrediu do mandamento, mas ele era ignorante, porque ele não sabia o direito que ele tinha na casa do Pai. Mas o Espírito Santo, ele traz a revelação, aquilo que foi conquistado por Jesus e dado a nós, de uma forma gratuita. É o Espírito Santo que traz luz, traz entendimento e traz revelação. O Espírito Santo está cuidando de todas as coisas. Interessante, quando você vai entrando no entendimento, no discernimento e você vai desfrutando, quem está de fora não vai entendendo muita coisa. Como que você vive esse nível em Deus de fé, de alegria, de gozo, de vigor, mesmo em meio às crises, às adversidades, os problemas, as injúrias, as calúnias, as difamações. Por quê? Pela presença do Espírito Santo. Então jamais ignore o Espírito Santo. A ignorância, ela é mortal. Morris Cerullo era um judeu messiânico, um grande profeta. Ele ministrou muito no Brasil, foi usado por Deus em todo o mundo. Ele, fazendo um cruzeiro, vindo de uma cruzada, não sei se na Austrália, ele teve uma visão. Ele viu nesta visão as 5 maiores crises que assolariam a humanidade, mas também ele viu as 5 maiores ondas do Espírito Santo inundando a terra. A pergunta é, de qual você quer participar? Decida não participar das crises deste mundo. Decida ser cheio do Espírito Santo. Você vai andar por sobre as águas. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ouça o que eu vou dizer para vocês. Existem 2 tipos de cristãos. O cristão que nasceu de novo e o cristão que não nasceu de novo. Mas, Campari, é um cristão que não nasceu de novo? Sim. Ele pratica algumas coisas do cristianismo. E ele acha interessante, mas ele não nasceu de novo. Existe o cristão que nasceu de novo. E se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, Jesus repete assim, em verdade eu te digo, se você não nascer. Quando Jesus disse em verdade, ele falou, ei, presta atenção. Vou trazer luz e revelação.
Tu diz, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas como? Vou ter que nascer de novo, vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe. Jesus falou, ei, você é mestre em Israel, você não está entendendo essas coisas. O cara era mestre, mas não estava tendo entendimento, porque não tinha nascido de novo. Daí Jesus vai repetir, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Olha só, aquele que nasce de carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Se você não nascer, você não vê. Por isso que você, muitas vezes, não estou entendendo, não estou compreendendo. Não compreende, porque a mente natural não compreende as coisas do Espírito. Para eles é como que loucura. Mas quando você nasce de novo, é o princípio da luz. É o começo. O entendimento é aberto. Você recebe a revelação de quem é Jesus. Jesus vai revelar quem você é. E os seus olhos são iluminados. E aí vai, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga, ser dia perfeito. Existem 3 categorias de homem: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Diga, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, não teve experiência com Jesus. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo e se move no Espírito. E o homem carnal é aquele que nasceu de novo, mas está embranhado com as obras da carne. Então ele é o quê? Ele é carnal. 1 Pedro 4, 2 e 3 diz assim. Olha o que o Pedro está dizendo. 1 Pedro 4, 2 e 3. 4, 2 a 3. Diz assim. Então, no tempo em que nos resta na carne, no corpo, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha só o que ele está dizendo. O tempo em que ainda nos resta desse corpo, não vivais segundo a concupiscência. O que é isso? Os desejos da carne. A carne tem desejo? Tem desejos. Tem ou não tem? Tem. Mas você não vai mais andar segundo a concupiscência da carne. E nem segundo a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Versículo 3. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções. Aqui fala de luxúria, de lascívia. Era como as pessoas andavam sem Cristo. Diz, pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções. Essa expressão dissoluções está relacionada à luxúria e à lascívia, concupiscências e abomináveis idolatrias. Nós somos salvos por Jesus e nós somos capacitados pelo Espírito Santo para andarmos acima dessas coisas. Amém? Amém? Diga, é possível. É possível andar no Espírito, e não segundo a carne. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Você já percebeu que quando se faz campanha de libertação, de cura interior, rompimento em finanças, até as pessoas pagam para ir fazer os cursos como ser bem-sucedidos. Já viu aqueles Instagram assim, arrasta para cima, vou te mostrar as formas do sucesso? E as pessoas pagam e pagam muito para poder participar daqueles cursos. Não pagam? Pagam. Mas é interessante, essas campanhas de libertação, cura interior, libertação financeira, eu acho interessante. Mas que tal fazermos campanhas para sermos cheios do Espírito Santo? Olha que extraordinário. Sabe por quê? Porque aí você vai andar por sobre as águas, você vai andar acima dessas coisas. Muda tudo. Vai viver pleno. Olha como que é simples. Mas o diabo leva a gente a inverter. E as prioridades invertidas traz o quê? Perturbação. Queridos, vamos sair de Jerusalém cheios do Espírito Santo. Amém. E vamos voltar para a nossa terra e nós vamos continuar sendo cheios do Espírito Santo. Amém? É contínuo, é como beber água. Você não bebe água só uma vez. Você bebeu água aqui, daqui a pouquinho você vai beber de novo, vai beber. Você passa o dia tomando água. Então você vai passar o dia sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Toda sorte de murmuração. Nós vamos falar mais para frente sobre as obras da carne. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só que extraordinário. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. É uma forma de oração. Gemidos inexprimíveis. Nós fomos instruídos, os nossos olhos iluminados, acerca da oração em línguas. E gemidos inexprimíveis é uma forma de oração em línguas, que não parte de nós, é uma ação do Espírito Santo em nós, através de nós, para promover em nós ou em alguém libertação e cura e restauração. Imagina você entrar nessa dimensão. É como uma gestante que está para dar à luz. Existe a oração em línguas como forma de um sinal para o incrédulo. É o que aconteceu em Jerusalém. Olha que extraordinário. Você se lembra da construção da Torre de Babel? O que aconteceu lá? A confusão das línguas. A gente estava falando sobre isso. Imagina quantas línguas, né? São milhares. Como surgiu tudo isso? E nós estamos num lugar onde você vai passando e você vai ouvindo línguas que você nunca ouviu. Não é verdade? Você já percebeu isso? É impressionante a quantidade de nações que estão hoje em Jerusalém. Isso sempre foi assim. Então, nos dias de Babel, houve que a confusão das línguas. Por quê? Porque eles tinham um princípio correto, que é a unidade. Mas o propósito errado. Porque Deus disse, se vocês vão crescer, frutificar, multiplicar, encher a terra. Eles disseram, nós vamos construir uma torre e a gente vai ser espalhado. Nós vamos permanecer juntos no mesmo lugar para sempre. Então, o propósito errado, o princípio correto, com o propósito errado é o quê? Confusão. Então, quando veio o Espírito Santo em Pentecostes, a Bíblia diz que Jerusalém, esse lugar era uma efervescência. Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. E a Páscoa, Jesus ele morre, ele é ressuscitado. 50 dias depois, já vem Pentecostes. Jesus diz, permaneçam em Jerusalém, vocês vão ser cheios do Espírito. E vocês serão as minhas testemunhas. Permaneçam aí. 50 dias o Espírito Santo veio. Pedro se coloca em pé debaixo de uma ousadia. De onde veio aquela ousadia? Que ele fez um curso de coach? Não. A ousadia veio pela presença do Espírito Santo nele. Que ele prega a primeira mensagem, 3.000 pessoas foram salvas. O impacto veio. Interessante, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a orar em outras línguas. De repente, em Jerusalém, tinha pessoas de todas as nações, como hoje, e todos começaram a entender nas suas próprias línguas. Houve o quê? Um alinhamento de linguagem para cumprir um propósito. Salvação, libertação, trazer de volta o homem à presença de Deus, ligado por onde? Pela palavra. É tão extraordinário o que aconteceu em Pentecostes, foi um alinhamento da linguagem. E quando a igreja se une em uma só linguagem, meu irmão, as restrições elas caem por terra. Amém. Porque Deus testificou a respeito da construção da Torre de Babel, dizendo, olha, agora não haverá restrição mais para esse povo. Não haverá mais restrição, porque eles falam a mesma língua. Tudo que eles intentarem fazer, vai acontecer. Que se nós nos movermos no Espírito, queridos, vai acontecer algo tão impactante na igreja, porque a gente vai deixar de falar por nós mesmos. Já não vai ter murmuração, né? Sempre vamos estar adorando, louvando o Espírito da gratidão, e Deus se manifesta aonde há unidade. Então houve que um alinhamento da linguagem. Todos passaram a falar em línguas. E esse é o primeiro tipo de oração em línguas. É sinal para o incrédulo. Você ora em línguas e a pessoa está ouvindo você entendendo na língua dela. É algo sobrenatural. Existe essa oração em língua como gemidos inexprimíveis para promover libertação. Você entra nessa dimensão. Isso é extraordinário. Se coloque à disposição do Espírito Santo para entrar nessa dimensão de oração em línguas, como que com gemidos inexprimíveis, para gerar algo em alguém. Mas não é você que faz, é o Espírito Santo que faz através de você. Você se coloca à disposição. Existe a oração, esse tipo de oração é a oração para interpretação. Alguém ora e alguém interpreta. E toda a igreja é edificada. Agora, existe uma oração em línguas, esse tipo de oração você pode orar em todo o tempo. Que é a oração em línguas para edificação pessoal. Isso é extraordinário. O Judas ele escreve e fala a respeito disso. E vós, amados,
edificando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Não perca tempo, meu irmão. Você está dirigindo o seu carro, você está lá, xaralamando. Você não precisa falar alto. Você pode falar baixo. Você não precisa gritar para que as pessoas possam ouvir. Você vai lá, mas eu tomando banho, posso orar em língua? Você pode orar em línguas tomando o seu banho. Não, mas o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo conhece você por dentro e por fora. Está lá na cozinha, está trabalhando, vai orando no Espírito, está no metrô, está no avião. Avião é um lugar bom para você orar em línguas. Vai orando em línguas. Você vai sendo edificado. Meu irmão, é interessante, se você pega um vaso, e o vaso, ele tem sujeira no vaso. O que você faz? Você vai pondo mais água e vai limpando. Quando você vê, transbordou e a sujeira vai saindo. Olha que extraordinário. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas debilidades, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E eu quero recomendar a você, isso é disciplina. Eu falei sobre práticas espirituais. Vocês se lembram? A oração, o jejum, a palavra. Queridos, existe um princípio que é negligenciado pela maioria dos cristãos que pode nos conduzir também a uma vida exuberante, que é a meditação. A maioria de nós não meditamos na palavra. A gente até lê e até ouve, mas a meditação é diferente de ler e de ouvir. A meditação é o processo como que o animal, ele extrai os nutrientes, ruminando. Então você está lá, falando muitas vezes em voz baixinha, Senhor é o meu pastor. E aí você vai extraindo os nutrientes. Você vai se fortalecendo. Queridos, é tão simples e o diabo quer complicar as coisas. É simples. É como beber água. É difícil beber água. Mas tem pessoas que têm dificuldade de beber água. Já deu a hora? Então amém. Vou orar por vocês, tá? Abençoando vocês para que vocês possam ir. Gálatas 5,16. Ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo. Amém, queridos? Amém. Você recebe o batismo com o Espírito Santo. Você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você recebe o batismo, depois vem o batismo com o Espírito Santo. E você vai sendo cheio a cada dia. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Gálatas 5,16. Alguém pode ler para mim, por favor? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Percebe? Essas são as obras da carne. Agora, as obras da carne, queridos, elas são neutralizadas em nós pela ação do Espírito Santo. Amém. Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos reveste, não é de nós mesmos. É o Espírito. Olha só, quem era Pedro antes da experiência com o Espírito Santo? Mesmo caminhando com Jesus. Porque ele caminha com Jesus 3 anos e meio. E quando ele é confrontado por uma serva, o que ele diz? Ele nega. Eles nem conhecem. Imagina um negócio desse. Olha só, ele já caminhava com Jesus? Caminhava. Então a gente pode caminhar com Jesus. E mesmo em alguns momentos, daí, no momento da dificuldade, do aperto, a gente dizer que não conhece ele. Negá-lo. E como a gente nega Jesus? Pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Negamos Jesus pelo nosso falar. É muito interessante a questão do falar. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios,
Aí ele fala sobre palavras chulas, palavras, tem outros termos que Paulo usa, torpes, palavras torpes. Então tem um linguajar, o linguajar do crente é um linguajar puro. A gente já não fala mais palavrão. Não é verdade? Não fala. Ou de vez em quando fala, né? De vez em quando sai. Não é? De vez em quando sai. Mas da mesma fonte não pode ser água doce e água amarga. Não é verdade? Olha só, quer dizer, é um processo, é uma jornada, é uma caminhada. A gente vai sendo moldado, lapidado, aperfeiçoado. Eu disse que uma vez eu entrei no Instagram de um pastor, Serginho. Ele falou, lá que eu não concordei, eu entrei. Eu falei, mas depois ele... Daí o Espírito Santo falou, pede perdão para ele. Eu falei, rapaz... Aí eu passei uma mensagem para ele, Sérgio, eu quero te pedir perdão, cara, não devia ter entrado no teu Instagram, e né, você fez... Beleza. Aí passou uns dias, eu estava indo para Corumbá, encontrei ele na estrada, parado lá lá em Miranda. Aquela parada, olhei e vi ele lá, o Espírito Santo vai lá agora, pessoalmente pede perdão para ele. E é interessante que essa questão de você poder pedir perdão, né? Muitas vezes a gente deixa o tempo passar para esquecer, mas quem é cheio do Espírito Santo, ele vai lá e pede perdão, né? Às vezes a gente ofende, machuca alguém, fere alguém. E é importante, eu tenho um testemunho tão extraordinário, eu falo assim, pode ser o santo seu anjo, não, meu irmão, de vez em quando fica feio também. O Dr. Merco mora no mesmo condomínio e o bispo foi líder na casa dele e tem um vizinho chamado Reinaldo e a esposa Marisa. E um dia eu saí assim, o meu armário estava arrebentado e o carro dele estava assim, na minha garagem. Ela deixou o carro sem engatar e o carro desceu, arrebentou o meu armário. A Marisa ouviu um barulho, não estava em casa, parece que a casa tinha tido um terremoto. Assim, ela olhou, falou, você caiu a televisão? Não viu nada, mas arrebentou o armário. Aí eu fui lá, chamei ele, falei, seu carro acho que tem um problema aí. Está dentro da minha garagem. Eu falei, mas não tem problema. Ele falou, não, meu carro tem seguro, vê lá. Eu falei, daí o bispo, trouxe o bispo, falou, acertou. Passou mais ou menos uns 30 dias mais, um pouquinho, sei lá. O carro dele desceu de novo. Aí pegou o carro da Rebeca, o carro novinho da Rebeca. Vocês lembram que o Levi, quando estava no ventre, ainda ganhou aquela moto? Vocês lembram disso? Como Deus é assim, né? Deus é poderoso. O Aldo comprou as cifras e tinha uma moto, uma Harley, colocou lá o nomezinho Gergelim, que era sementinha. Lembra? A gente descobriu ele estava tão Gergelim. O tamanhozinho do Gergelim, o Aldo falou, o Gergelimzinho. E colocou na rifa lá Gergelim. E aí ele ganhou a moto e aí venderam a moto e compraram o carro. E aí o cara que tá de carro novo fala, pastor de carro novo, como que tem um carro novo? Porque eles ganharam a moto e vendeu. Aí tá. E o carro desceu e bateu de novo. Daí fui lá, chamei, falou, apóstolo, desculpa. Mas é interessante que ele falou para mim, ele falou assim, depois na célula, ele foi para a célula. E aí na célula um dia ele pediu para falar, emocionado. Falou, desde quando o apóstolo começou a construir a casa dele, comecei a observar ele e a esposa dele. Olha só, como ele tratava a família, eu vendo, olhando, observando. A forma que ele lidou com esses acontecimentos, isso marcou a minha vida. E hoje o Reinaldo e a Marisa são batizados. Dá um aplauso ao Senhor. Olha que lindo. Mas nem sempre foi assim, de vez em quando eu xinguei alguns vizinhos também. Então... mas você vai sendo processado, daí você vai se tornando mais tolerante. É normal na nossa jornada. Então, olha só, nós temos pessoas que estão começando a jornada agora. Mas também não quer dizer que com 10 anos, 15 anos, a pessoa... Não, é a sua entrega. Porque tem pessoas que têm 15, 20 anos dentro da igreja e ainda continua carnal, tratando os outros mal, sendo grosso, né? Sendo estúpido, muitas vezes dentro de casa, com a esposa. E a esposa também, né, não tem as características do Espírito Santo e tem as ações e o comportamento equivocado. Mas à medida que você vai se rendendo, você vai se entregando, você vai sendo cheio do Espírito Santo.
Então nós passamos por este processo todo aqui. A oração que nós fizemos ali no Getsemane, para que você fosse curado, você foi curado. Amém. O diabo, você não recebeu nada, você recebeu sim. Olha só, existem processos de cura, muitas vezes você é curado instantaneamente, e outras vezes é um processo. Você lembra dos leprosos que vieram a Jesus? Quantos leprosos vieram a Jesus? 10. Eles foram curados. Que Jesus falou, vai, apresentem onde? Os sacerdotes. Porque quando alguém recebia uma cura, ia o sacerdote e levava a sua oferta. E quando eles foram, eles perceberam que estavam curados. Olha só, porque foram ver. Então quando vocês estiverem voltando, vocês vão perceber que vocês estão curados. Amém? Amém? As pessoas vão olhar e falar, olha, foi curado mesmo. É verdade. Queridos, olha só, a Bíblia diz que a alegria, ela formoseia o rosto. Oh, uma pessoa alegre, o rosto fica formoso. Mas a dor do coração o deixa abatido. E a alegria do Senhor é o que? A nossa força. E o Espírito Santo, uma das características do fruto é a alegria, é gozo. Observe o texto seguinte, Aldo. Mas o fruto do Espírito é? Amor. Amor. Presta atenção, amor. Amor, que não é sentimento. Ah, eu estou sentindo um negócio. Não, isso nem é amor. Não, amor não é sentimento. Ah, eu estou sentindo. Sabe aqueles adolescentes apaixonados? Ele confunde a paixão. Porque amor é atitude. Mesmo que você não goste de alguém, tenha afinidade, você faz alguma coisa por ela, é diferente. Por isso que Paulo diz assim, quando ele escreve aquela coisa tão extraordinária, se você desse todos os seus bens para os pobres, mas se não tivesse amor, não teria... Será que é possível? Olha só, não parece uma coisa sem sentido? Será que alguém pode dar? Pode, porque ele está dando para uma autopromoção. Você lembra da Xuxa que tinha uma casa que cuidava, não sei, milhares de... Porque ela estava na evidência, ela não colocava dinheiro dela não, colocava das pessoas que davam dinheiro para ela fazer, colocar, cuidar. Hoje vê se ela cuida de criança. Entendeu? Então o amor não é sentimento, o amor é atitude. Amém? Mesmo você não ter sentido nada. Você vai respeitar a pessoa. Se precisar caminhar a segunda milha, você caminha. Isso é amor. Alegria. Olha aí, ó, o fruto do Espírito é o quê? Alegria, meu irmão, alegria. O fruto do Espírito se manifesta onde? Na alegria. É isso mesmo. Nada de emburrar. Paz. Ó, paz. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de conflito. Paz é você ter uma harmonia e no seu coração desfrutar de segurança pela presença de Deus. Mesmo que isso tudo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser o que é atingido. Mesmo que tudo esteja, você está em paz. Amém? Amém? Como que pode Estevão sendo apedrejado falar o que ele falou? Né? Pai, não lhes imputes esse pecado. Longanimidade. Ó, longanimidade. Sério? Não, eu sou do pavio curto. Então agora a gente vai aumentar o pavio. Descobri que aqui tem, olha só, aqui tem velinha feita de azeite. Olha que coisa extraordinária. O paviozinho feito na cera do azeite. Eu vi um lá no túmulo de Davi, era uma vela desse tamanho assim, era cheia de azeite e um paviozinho lá em cima. Olha aí só. Vai queimando a cera, tudo. E não apaga o pavio. E demora que não é brincadeira. E depois benignidade. Ó, benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. É você, né, em pessoa, né? Domínio próprio. próprio. Contra essas coisas não há lei. Como disse a doutora Tânia, tem gente que tem demônio próprio, né? Tem um domínio próprio. Mas isso é fruto do Espírito. Olha só. Pense nisso. Tudo isso é o quê? Fruto. A árvore, quando você vai a uma árvore, você não come as folhas da árvore, os ramos, não, é o fruto. O fruto é a expressão. Você não vai ver uma árvore fazendo força para produzir um fruto. Ela extrai a terra, os nutrientes, vai e desenvolve e produz o fruto.
É interessante. Você já pediu assim... como chama tempestade, como que você gerar paciência? Alguém que já pediu paciência? Quem já pediu paciência? Quando você pede paciência, vem o que? Tribulação. Porque a tribulação que gera a paciência. Então tem que saber o que você está pedindo. Então, Deus me dá paciência. Deus fala, você quer mesmo? Então vai tribulação para você. Me dá paciência. Não, você não é pedir. Olha só. Olha só. Isso aí, o fruto do Espírito você não pede. O fruto do Espírito é o quê? Uma manifestação do Espírito. Uma palavrinha fácil. O apóstolo André vai falar aqui. Uma palavrinha fácil para você entender o fruto do Espírito, porque a gente confunde muito fruto e essa palavra às vezes confunde a gente. Pensa assim, o resultado do Espírito Santo em você vai produzir paz, fé, longanimidade, mansidão. É o resultado da ação do Espírito Santo em você que vai produzir. Não é você que produz, nem é ele que dá, no sentido de dar, me dá, vou pegar o fruto. É o resultado. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí a chave está onde? A chave está onde? Por isso que ele falou, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Agora, como você vai ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em todo o tempo. Então, a meditação é um outro processo para uma outra coisa. Olha só, na sua casa, cria um ambiente. Olha só, se você chegar na sua casa, existem tipos de músicas, eu não sou radical que você não possa, mas tem música, você não pode, não tem como ouvir. É o funk do capeta, vai ouvir o funk do capeta? Não, eu vi um camarada chorando, lógico, é uma pessoa que faleceu, aquela menina lá de Goiânia, é impressionante as músicas dela. Eu vi um camarada quase chorando, eu vi um pastor quase chorando, porque as músicas dela. Falei, vem cá, você tá em que mundo? Ela aí, a Maria. Olha só, preste atenção. A gente tem que aprender a selecionar as coisas. Tem músicas, tem canções que a gente pode ouvir, mas tem canções que foram inspiradas por quem? Satanás. Tem inspirações. Quando aquela cantora lá caiu do céu, estrela, foi a Ivete Sangalo. Ela canta aquela canção. Sua sorte grande foi você cair do céu, minha estrela verdadeira. Quem caiu do céu? Satanás. E levantou poeira. Fala também do candomblé, né? Perfeitamente. Então tem músicas que você está cantando e ouvindo, qual é a raiz da composição e a motivação? Por exemplo, tatuagem. Tatuagem é pecado. Onde está a Bíblia que tatuagem é pecado? O motivo que você faz a tatuagem, por que você fez? É o motivo. É o propósito. Te remete a quê? Não é verdade? Te liga ao quê? Essa é a questão. Mas tem até músicas também evangélicas que são horríveis. Tem músicas evangélicas que não dá para ouvir. É verdade. Né? Minha vingança tem sabor de mel. Tem coisa que não dá para ouvir. Entendeu? Então a gente tem que... Olha só, o fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo na sua vida. Meu irmão, não tem. Quando você olha uma pessoa, a forma que ela caminha, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, fidelidade, temperança. Ali está o quê? É a expressão da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então você não pede, você é cheio. Por isso que ele diz, você que enche, é você que toma água, não é a água que toma você. Não é? É você que bebe a água. Mas a gente, muitas vezes, é tomado por preguiça. A gente sempre quer que alguém venha pôr a mão na nossa cabeça, faça tudo pela gente. Fala, é o seguinte, eu vou pagar para você ficar orando por mim. Com tranquilidade, vai funcionar? Não. É a irmãzinha da oração. Eu vou orar, a irmãzinha da oração. Vai lá, paga a professora lá não sei onde, e vai lá, faz a tendinha, e fica como uma cartomancia.
Aí fica mais fácil, você não precisa fazer nada. Ó, eu vou curtir, eu vou pra piscina, eu vou pra praia, eu vou não sei pra onde, eu vou parar. Aí eu vou o seguinte, vai lá orar por mim, eu vou pagar pra você orar por mim. Não vai resolver teu problema. Para você ser cheio do Espírito Santo, é você que se enche do Espírito Santo. Lógico, quando alguém põe as mãos sobre você, você pode ser revestido. Você pode ter uma experiência. E eu acredito na imposição de mãos, porque quando você olha para o livro de Atos, eles chegaram em alguns lugares e eles perguntam, vocês já receberam o Espírito Santo? Nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Não? Eles já tinham ouvido falar de Jesus, mas não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então eles impuseram as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém. Então é você que bebe a água. É você que ora em línguas. É você que salva. É interessante, nós tínhamos uma dentista, a doutora Sueli, ela fazia lembra? Ela fazia todo o trabalho cantando. Não era? Impressionante. Todo o trabalho, ali trabalhando e cantando baixinho ali, você ficava impressionante. A maquininha estava na alta e ela cantando. Mulher extraordinária. Mulher extraordinária. Passou por tantas guerras, mas você via nela a alegria do Senhor. Olha, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você não vai ter guerra, meu irmão. Na verdade, o Espírito Santo, ele te capacita para a guerra. Por isso que ele falou, não saiam de Jerusalém. Até que vocês sejam revestidos. Por quê? Vocês vão enfrentar desafios terríveis lá para frente. Tanto é que todos os apóstolos, exceto João, que foi exilado na ilha de Patmos, todos os outros foram martirizados. Todos. Pedro, ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado, então eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Uns foram esfolados, outros foram flechados. Meu irmão, sofrendo tudo quanto é tipo de tortura. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. Mas por que eles não negaram Jesus? Por causa do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada neste mundo, nós vamos passar pelos desafios, meu irmão, todo tipo de adversidade. Mas a casa firmada na rocha vai permanecer. Amém? Amém? Amém. Eu quero orar com vocês agora. Nós vamos orar. Agora é a hora da oração, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu peço que os pastores, os apóstolos me ajudem aqui. Você que quer ser cheio, quer ser marcado, venha para cá, a gente vai orar. E você que já ora em línguas, você vai orar em línguas, você vai sair daqui orando em línguas, você vai na sua casa orar em línguas, você vai criar um ambiente. Olha só, preste atenção. É importante, se você puder, na sua casa, ter um lugar de oração. Prepara um lugar para oração. É o quarto da guerra, quarto de guerra. Tem lá o seu lugar de oração. Todos os dias desenvolva o hábito para você estar lá com o Espírito Santo. Mas não é só lá. Lógico que você vai sair, você vai estar no seu carro. Ao invés de você estar ouvindo coisas que não edificam, coloca um som que possa edificar a sua fé, criando um ambiente perfeito para a manifestação do Espírito Santo. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido. Shalom, povo abençoado. Eu estou em Jerusalém e eu tenho um convite muito especial para todos vocês. No próximo ano, em 2023, novembro de 2023, nós teremos uma nova caravana. Estaremos fazendo a rota do Egito até a Terra Prometida. O nosso tema é Um Caminho no Deserto e Rios no Ermo. Você vai ver a ação de Deus, o mover de Deus e o cumprimento das profecias, o deserto se tornando verde. Eu espero você na nossa caravana em 2023. Um beijo no coração. Shalom.